para falar dos dois filmes, antes que a gente entre para a aula de hoje? Alguém mais? Não? Então, E só para completar, professor, pode falar. complementar, ela se baseava bastante, né, no pensamento de Platão. Eu achei bastante interessante, como acho que foi o Vitória que falou, que a Ângela também está trabalhando sobre isso. Está trabalhando, né? Trabalhou um pouco sobre isso, dos pensamentos de Platão. Eu achei bastante interessante. Isso. Agora só não gostei das partes lá do sangue, que o Jesus quase que morre. Não tem jeito. Até que ele não é tão violento, não. É somente porque a questão histórica não tem como não retratar. Mas dá uma aflição hoje. Mas enfim, gostei bastante. Beleza. Pessoal, deixa eu tentar colocar para vocês aqui o slide de hoje. Deixa eu fechar aqui, porque é tanta aba aberta, tanta coisa que a gente tem que fazer que fica... vocês vão me dizer aí se estão conseguindo enxergar o slide, tá bom? Todo mundo está conseguindo enxergar? Tranquilo? Tá vendo aí? Tudo ok, professor. Beleza, pessoal. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre pesquisa científica, sobre ciência, tá? A segunda tocha da universidade, a primeira foi ensino, que a gente passou bem rapidamente na aula passada, e hoje a gente começa a falar sobre pesquisa científica, sobre conhecimento científico, sobre ciência. É importante deixar claro, assim, não vai dar para falar tudo hoje, a gente vai dividir em duas partes essa questão da ciência, mas eu tenho que me ater mais a esse conhecimento, porque vocês vão ver muito dentro, principalmente da universidade, onde vocês não estão em nenhuma faculdade, nem no centro universitário, estão numa universidade, e esse conhecimento científico, esse contato com a ciência, contato com a pesquisa vai ser bem comum para vocês, tá bom? Então, gente, a ciência, um conjunto de conhecimentos, ela garante para a gente que ocorram avanços tecnológicos, avanços sociais, avanços profissionais, avanços, produção de novos conhecimentos, ressignificação de conhecimentos que já existem e abertura de novas áreas de estudo e campo de atuação. Através da ciência, a sociedade pode evoluir. Através da ciência, podemos sair das cavernas, estamos hoje conectados numa rede, através, cada um a milhares de quilômetros de distância, ou não chega a milhares, mas centenas de quilômetros de distância, e podemos nos comunicar. Podemos comunicar, inclusive, com pessoas de outro lado do mundo. Então, saímos de um período, por exemplo, como vocês veem na imagem, as pessoas pintavam, ou as pessoas desenhavam, ou escreviam à luz de velas, e até o desenvolvimento da eletricidade, a descoberta da eletricidade, o desenvolvimento depois da eletricidade, que gerou tudo que nós temos hoje, trabalhos à noite, gerou uma série de máquinas, tudo que favoreceu a nossa vida, tá? E também outro avanço tecnológico tem influência também na saúde, por exemplo. Era muito comum doenças que há muitos anos atrás matavam tranquilamente. Pneumonia era sentença de morte, a chamada hanseníase, que é conhecida antigamente como lepra. Tem um filme chamado Cruzada, que tem um rei chamado Balduíno IV, o rei leproso. Ele era um rei de Jerusalém, que ele tinha lepra desde muito jovem, a lepra consumiu o rosto dele, ele usava uma máscara. Quem faz no filme até, quem interpreta é Edward Norton, que interpreta ele, e mostra como era terrível. Hoje em dia a lepra é uma coisa que praticamente é muito fácil resolvido, é muito fácil ser curado. Então, doenças que matavam há muitos anos atrás, que eram terríveis, existem pinturas sobre doenças na Idade Média, no Renascimento, existiam pinturas que falavam sobre mortes por doenças, como pestes, a peste negra, e outras doenças. Também, né, professor? Tuberculose, né? Eram doenças que faziam parte até do imaginário das pessoas naquela época e que hoje, felizmente, já existem remédios, já existem tratamentos, existe inclusive cura para muitas dessas doenças, tá? Podemos falar recentemente, dos anos 80 para cá, falar da AIDS, né, que matava absurdos, morreu muita gente famosa,
matava muito, e que hoje praticamente você pode ter uma vida normal, mesmo com AIDS, a pessoa consegue ter uma vida normal por conta da evolução dos remédios, medicamentos e tudo. E só para falar em relação à AIDS, teve uma universidade aqui do Brasil mesmo que fez um coquetel com um rapaz e o cara já está há 3 anos sem tomar nada e sem sentir os sintomas, né? Então está quase curado praticamente. Exatamente. Então, quem sabe daqui a 20 anos, 30 anos, a gente vai dizer assim, ó, a AIDS foi uma doença que existiu e que hoje ninguém vai ser tipo uma gripe, tá? Amém. Vai ser algo do tipo. Provavelmente será, tá? E provavelmente vai aparecer outra doença no futuro, né? Que também vai infelizmente. Infelizmente, de fato. Mas a ciência, ela evolui também para melhorar a vida das pessoas, inclusive na questão médica, sanitária. A medicina, a própria prática da medicina evoluiu. Antigamente as pessoas abriam a cabeça. Tinha uma técnica cirúrgica chamada lobotomia, que o médico batia na cabeça, fazia um buraco na cabeça do paciente para ele parar de ter convulsões, para ele parar de ter problemas de ordem mental. E hoje essas técnicas foram abandonadas. Sangrias que os médicos cortavam as costas das pessoas para o sangue sair e tiravam, acreditavam que tiravam os maus espíritos. Então, várias técnicas foram abandonadas, melhoradas. A própria medicina hoje, a educação física de hoje não é a educação física de 100 anos atrás. Muita coisa melhorou, muita coisa evoluiu. Tá? Em treinamento esportivo, se eu for professor de vocês, vocês vão perceber a mudança da preparação física dos anos 50 para cá, dos anos 60, como mudou. A própria reabilitação também ajudou. Hoje em dia já tem exoesqueleto, que é esse aparelhinho que coloca ao lado da perna da pessoa, que ajuda, é um esqueleto externo, ajuda a pessoa a levantar, as pessoas que usam cadeira de rodas. Então, a ciência continua evoluindo e a gente está num percurso de mudanças e ela vai evoluindo cada vez mais rápido. Tá? A própria Covid, nós tivemos o recorde mundial na história de produção de uma vacina. Em menos de um ano, uma vacina de uma doença foi produzida. Isso é um recorde. O recorde anterior tinha sido de 4 anos. Eu acho que foi a vacina da varíola, acredito eu. Não me lembro. Não foi varíola. Ebola, não? Oi? Ebola ou não? Não, eu não sei. Eu não lembro agora qual foi a vacina que tem, mas tinha sido o recorde de 4 anos e agora a ciência conseguiu quebrar esse recorde. Em menos de um ano, a vacina... várias vacinas foram criadas para a Covid. Então já estabeleceu um novo marco na ciência, e esses novos marcos vão ajudando os próximos cientistas a melhorar. Então a ciência ajudou na tecnologia, aqueles telefones tijolão, que a única coisa que fazia era ligar, ele tinha a função de ligar. Hoje você tem tudo no celular, num smartphone, num iPhone, mudou até o nome. Você pode gravar, você pode tirar foto, você pode filmar, você pode fazer conta, você pode escrever, você tem tudo na palma da mão através da tecnologia. Necessário anos e anos de conhecimento, científico até chegar a esse ponto. Os computadores, que eram computadores imensos com a tela pequena, que faziam muito pouco processamento, e hoje nós temos notebooks pequenos, portáteis, que têm uma capacidade imensa de processamento de dados. Então a ciência evoluiu muito nesse sentido também, em relação à questão tecnológica. Carros, uma das coisas que mais evoluíram também foi carros. Um carro, a segurança de um carro de 2021 é infinitamente maior que a segurança de um carro dos anos 50, que batia, ele amassava toda, a pessoa ficava dentro das ferragens que nem uma sardinha em lata. E hoje o carro ele se desfaz, e aquela célula de sobrevivência com airbag, com cinto de segurança, tudo isso foi através de conhecimento científico. Tudo isso evoluiu e melhorou as vidas das pessoas. Hoje em dia já temos carros elétricos, carros inclusive movidos a hidrogênio. Num futuro próximo, provavelmente, a gente não vai precisar mais usar petróleo. Então, a tendência é que vai evoluindo, vai mudando e vai alterando as formas que a humanidade lida com o conhecimento científico. Na própria educação também altera. Quem não lembra aqui do mimeógrafo? Quem é que aqui já fez prova em mimeógrafo? Alguém já fez? Prova de mimeógrafo? Eu já fiz. Teve algum? Tem gente aí que não sabe nem o que é isso. Professor, eu não sei o que é isso não, diga aí o que é. Pois é, tem gente que não sabe nem o que é, mas tem gente... Professor, eu tinha uma escola que fazia as provas assim, e sempre que entregava as provas, eu me acabava cheirando, porque tinha cheirinho de álcool gostoso. Verdade. Isso é quase um ritual. A pessoa pegar aquela prova e dar aquela cheirada, ou você esquecia tudo que você tinha estudado na noite anterior,
Ou começava a brilhar as respostas ali para você. Para muita gente, álcool de mimeógrafo foi a porta de entrada para drogas mais pesadas, viu? Então, Eu só cheirava esse mesmo, era só um isso. ritual. E aquela prova que vinha apagada, a primeira que a professora rodava era toda clarinha. Aí era tudo escura, bem forte. Depois ia clareando, ela botava mais álcool em cima. E de Chegava novo. nas últimas, não prestava mais. Aí fica, professor, então para acender, acende, bota 45, é 4, e você ia lá acendendo de caneta para fazer. Então, assim, evoluiu. Toda escola hoje, praticamente, as escolas hoje tem scanner, tem impressora. Claro que fica alguém controlando. Epa, não pode imprimir, não é só duas. Fica em cima controlando a tinta. Mas evoluiu, as coisas melhoraram, inclusive na questão pedagógica. Outra questão aqui, eu não queria colocar foto que eu achei de mau gosto, mas, por exemplo, vocês vão ter a vantagem de ter aula de anatomia com um bonequinho. Vocês estão vendo aquele bonequinho ali do lado direito? A UNEB tem bonecos. Eu tive aula de anatomia com cadáver de verdade. Na verdade, eram 2. Que na UFES é com cadáver. Então, a gente tinha lá, a professora botava o dedo aqui. O que é isso aqui? Ah, isso aqui é... Aí botava aqui. O cadáver lá com a boca aberta, o olho aberto. Ah, esternocleidomastóide. Ótimo. O que é isso aqui? Apontava. Aqui é a clavícula. Ótimo. E a gente tinha, ela pegava aqui o coração. Eu tive aula de fisiologia, a professora abriu um sapo. Aquilo para mim foi horrível. Abriu um sapo. Primeiro botou o sapo dentro da vasilha. Na hora. Botou um éter, eu acho que um cloroforme para ele dormir. Depois cortou, ele abriu para poder a gente ver o coração dele batendo. Aí o coração dele ia diminuir, ela pegava adrenalina, pingava. Olha, gente, o coração. Aí o coração batia de novo. Hoje em dia, Que horrível, professor. não se usa mais isso. Pessoal da A mágica do odontologia. estudar a saúde é isso, professor. É. A gente já a expectativa de ver os corpos, né? Ver tudo lá estudo. aberto. Eu acho que a maior expectativa do estudante da área de saúde é isso, de ver, estudar anatomia assim. Exato. E também a odontologia, o pessoal faz em cachorro, faz o treinamento com os dentes de cachorro, muitas vezes o cachorro vivo. Então, assim, a medicina evoluiu, a educação evoluiu. Por exemplo, nós tínhamos antigamente na educação à distância o Instituto Universal Brasileiro. Quem já ouviu falar nisso? O Instituto Universal Brasileiro. Toda revistinha tinha no fundo um cartaz do Instituto Universal Brasileiro. Aí eu acho que já é muito mais velho para vocês. O que era antigamente? Você escolhia um curso de desenho, um curso de mecânica. Pagava, eles mandavam pelo correio a prova, o livro para estudar e fazer. Você respondia a prova, mandava de volta para ele para o correio, esperava 1 mês ou 2, para eles mandar de volta a resposta e passar para outro módulo, tal. Era assim que era a educação à distância. Hoje nós estamos em tempo real aqui, todo mundo, eu falando, vocês respondendo de volta, todo mundo interagindo. Então a própria educação ajudou nesse sentido, ela também evoluir, pelo menos no sentido tecnológico, tá? Agora, a gente ainda dá aula da mesma forma que era feito na época de Platão. Ainda dá aula de forma expositiva, com exemplos práticos. A mesma forma que era ensinado na Grécia Antiga, é ensinado ainda hoje. Então, evoluiu em alguns aspectos, mas em alguns outros eles não evoluíram tanto. Existem outros tipos de metodologia, como metodologias ativas, que o aluno também participa junto, outras possibilidades. Mas a ciência, em alguns aspectos, vai evoluindo mais que em outros, tá bom? E é claro, gente, também em relação... vou jogar no YouTube, sim, se preocupe não. Todas as aulas vão estar disponíveis no YouTube. Em relação à própria questão das guerras, questão da segurança, questão do armamento. A própria ciência, e aí eu deixar claro para vocês, o ser humano, ele é falho, ele tem seu lado bom e lado ruim. E a ciência, como um elemento humano, ele também tem o seu lado bom, que pode ser usado para o bem e pode ser usado para o lado ruim. A ciência em si, ela não tem lado bom ou ruim. O ser humano é que dá para ele esse lado. Então, antigamente, a gente vê muito em filme na Idade Média, o pessoal usando armadura, tal, era a maneira que os cavaleiros lutavam. Depois, passando por um período da história moderna, com aquelas baionetas, guerra de independência americana, tal. E hoje, com as armas modernas, infravermelho, os militares indo para as guerras com uma capacidade de armamento muito maior do que era antigamente. Inclusive com bombas atômicas, bombas de destruição em massa, bombas que destroem um prédio inteiro com um tiro. Então, a ciência também evoluiu em relação às guerras, tá? Em relação à capacidade que o ser humano tem de se destruir, tá? Então, tem esse lado também, o lado sombrio que a ciência promove, ok?
Hoje a gente tem bombas e mísseis que pode chegar a destruir até um estado, né? A depender do estado. Exato, depender do tamanho, depender de onde pega. Uma Isso. cidade, Hiroshima e Nagasaki, na Segunda Guerra Mundial, 2 cidades foram destruídas por 2 bombas atômicas, né? E Então, hoje as bombas atômicas são, acho que o quádruplo, quíntuplo, muito maior do que aquilo, né? Do que elas eram. Isso. E aí hoje tem aquela situação. É melhor um tratado de paz, porque se um acionar, outro acionar, destrói o mundo todo. Então ninguém ganha com isso. Ninguém ganha. Chegou num limite que hoje é melhor negociar paz do que simplesmente com guerra. Antigamente com guerra com espada, ia lá atacar. É muito comum na história antiga, nos filmes, você vê o pessoal atacando. Aquele efeito ali era um efeito local. Morria ali e acabou. E as armas hoje têm efeito global. Você pode destruir mesmo a cidade inteira. Pode destruir, né, um pequeno estado, dependendo da proporção da bomba. E Não aí, tem gente? mais aquela coisa que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Não, só os países estão envolvidos, os outros ficam de fora. Agora envolve todo mundo mesmo e acabou. Exato. Exato. Cada vez mais os problemas são globais, né? Nós chegamos a um ponto que o ser humano tomou tanto conta da Terra que todos os problemas agora infligem todo mundo. Os problemas ambientais, problemas globais, problemas políticos, problemas de segurança, tudo isso. Problemas econômicos também, né? Não tem jeito, estamos interligados. E aí, gente, de onde surge essa indagação, de onde surge essa evolução científica, essa evolução do conhecimento? Ela surge exatamente da filosofia, e surge exatamente do pensar, do fazer as perguntas. Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas que movem o mundo. Por quê? Por que o Sol nasce? Antigamente dizia que era Apolo com sua biga puxando o Sol e levava lá para o céu. Depois, o filósofo pensou, não, será que é isso mesmo? O filósofo, aquela pessoa que pensava, que indagava, que buscava perguntas, ele era aquela pessoa que trazia, levava esse conhecimento, que pelo menos levantava as perguntas. Muitos eram perseguidos, como a própria personagem da história. Muitos, como Sócrates, que está ali para tomar cicuta, ele foi condenado a se suicidar. É interessante como ele teve que se suicidar, ele foi condenado a isso. Temos também o discípulo Platão, também discípulo de Sócrates, os dois apontando para cima, apontando para a razão, apontando para o conhecimento, apontando para a busca do saber. Então a ciência evolui disso. Por quê? Por quê? De que forma? De que maneira? Como? Assim que a gente vai buscando sobre qualquer tema, sobre qualquer área, é que a gente consegue responder os problemas, responder contra aqueles problemas e avançar. E a partir da filosofia, gente, todas as áreas do conhecimento, elas depois começam a se destrinchar. O conhecimento ele começa a se ampliar e cada vez mais é necessário as pessoas se especializarem em outras áreas. Então a filosofia vai nascer na história, a matemática, a geometria, a física, as artes, a literatura, a química, a biologia, a medicina, o direito, o serviço social, a engenharia, o teatro, a música, a educação física e vários outros conhecimentos. A partir da filosofia, a partir do saber pensar ou fazer as perguntas que devem ser feitas, é que várias áreas. Um engenheiro pergunta como é que eu consigo construir, atravessar esse rio? Eu vou fazer uma ponte. Como é que eu consigo fazer um túnel? Eu vou ter que criar uma coisa para quebrar, para destruir esse pedaço de rocha, para passar um túnel por aqui. Então, o médico, que doença é essa que está matando as pessoas? O físico, por que as coisas caem no chão? Certo? Então, várias áreas do conhecimento. Percebam que os primeiros filósofos, os primeiros pensadores, eles eram polímatas, ou seja, eles pensavam, eles eram tudo. Era matemático, era filósofo, era químico, era biólogo, era tudo. Depois as áreas de conhecimento vão se especializando. Mesmo assim, é importante a gente conhecer outros componentes. Eu não faço, professor, eu fiz educação física, eu quero falar de história, não. Tem que saber história. Professor, eu fiz educação física, mas eu não quero saber de química. Tem que saber química. Saber da primeira lei da termodinâmica, eu vou entender como é que uma pessoa emagrece. Emagrecer não é perder peso, emagrecer é perder caloria. E caloria é o quê? A quantidade de calor que eu gasto para aquecer 1 litro de água a 1 grau Celsius. E eu entendo que a quantidade de calor de antes e a quantidade de calor depois tem que ser igual a zero. Então, para a pessoa emagrecer, ela tem que diminuir a quantidade de caloria que entra no corpo dela e aumentar a quantidade de calor que sai. Como é que eu faço isso? De diversas formas que a gente vai aprender ao longo do curso. Se eu não sei isso de antemão, eu vou ser aquela velha pessoa que vai ficar copiando, aquele velho profissional que vai dizer, aí é 3 de 10. E não sei nem por que é 3 de 10. Não, por que não 3 de 9? 3 de 7. O músculo sabe contar?
Por que a gente coloca 10, 11, 12? Existe a diferença entre o profissional que vai copiar e aquele que conhece, que entende. Esse vai conseguir os melhores empregos, esse vai conseguir os melhores concursos, vai conseguir ter as melhores oportunidades. Eu estou fazendo essa digressão um pouquinho com vocês, mas para demonstrar a importância que tem de um pesquisador para a sua própria profissão. A importância da pesquisa e da ciência para formar um bom pesquisador e para formar um bom profissional e um bom ser humano, um ser humano que se importe, um ser humano que se importe com a sua sociedade. Ok? Então, gente, de forma bem sintética, por conta, eu não vou destrinchar demais, mas o método científico clássico, aquela ideia do pesquisador clássico, como é que é esse método científico? Primeiro surge o problema. Até hoje, vocês vão fazer o TCC de vocês, a dissertação, a tese, vão perguntar qual é o problema de pesquisa. O que foi que lhe deixou, assim, que lhe fez sair do prumo, que disse assim, poxa, tem um problema aqui, eu preciso resolver. Qual é o seu problema de pesquisa? Então, vocês vão partir disso. Existe um problema. Eu trabalho na escola X e percebi que os alunos estão passando por isso, isso e isso. Eu trabalho na academia Y e percebi que os alunos têm isso. Ou que existe um problema que precisa ser resolvido ou precisa ser compreendido, tá? E aí você cria uma hipótese. Será que se eu fizer isso, isso e isso pode dar esse resultado? Isso aí é o método clássico. Existem outros métodos científicos que surgiram depois, tá, gente? Mas, basicamente, você tem uma pergunta, você tem um problema, e aí você vai criar uma hipótese. Depois você vai testar essa hipótese. Você vai estudar esse problema. Você vai tentar maneiras diferentes de resolver aquela situação. A partir daí, você vai criar uma teoria científica. Diferente de teoria. Ah, isso é só teoria. Não confunda teoria, a palavra teoria, fica parecendo que é uma coisa qualquer, de teoria científica. Teoria científica é um conhecimento científico altamente elaborado a partir de observação, a partir de pesquisa, a partir de experimentação, tá? Os primeiros cientistas, inclusive, eram chamados de filósofos da natureza, ou naturalistas, tá? Então, aqueles filósofos que se preocupavam com a questão da biologia, da física, da matemática, da astronomia, ao longo do tempo eles deixaram de ser só filósofos e começaram a ser filósofos chamados de filósofos da natureza. A partir dessa teoria científica, essa teoria é publicada, é produzida. Questiona quando alguém diz assim, não quer que você saiba. É balela. Desconfie de qualquer conhecimento que a pessoa parece só ela sabe, só o grupo dela sabe. Conhecimento científico, todo mundo sabe. Porque conhecimento só é conhecimento quando eu posso transmitir, quando eu posso dividir com os outros. Tá? Um conhecimento que é só para mim, isso não é conhecimento. Ok? Essa ideia que eu sei e você não sabe, isso é balela. Então, fujam desse pessoal que fica criando essas teorias bizarras, ok? Alguém quer falar? Não, eu só queria pedir para o senhor repetir essa parte que, pelo menos para mim, travou bastante aqui, no momento da explicação. Sobre teoria científica. A explicação da aí para mim cortou, eu não ouvi, não. Para mim também a parte da também travou, professor. Alô? Oi, pode falar. Não, em relação à explicação da teoria científica, boa parte da explicação foi comprometida, entendeu? Travou bastante. Cortou? Travou? Sim. Mas estão me ouvindo? Agora sim. Então vamos lá. Nós temos um método científico clássico, certo? Existem outros métodos científicos que surgiram depois, mas o clássico, para a gente se ater primeiro à questão clássica do método científico. Nós temos um problema que um físico percebe, um problema que um professor de educação física, um matemático, um médico, um engenheiro, ele percebe um problema, certo? Ele vai criar uma hipótese a partir daquele problema. Por que tal coisa acontece, certo? Eu dei o exemplo da escola. Por que na minha escola os alunos não estão aprendendo educação física? Por que o conteúdo de ginástica não está sendo trabalhado? Ou de que forma o conteúdo está sendo trabalhado? É uma pergunta que surge de algo que o pesquisador se sentiu compelido, se sentiu obrigado, meio que querendo responder aquilo. Poxa, aquilo me deixou... Poxa, eu quero entender o que é isso aqui. Então ele percebe o problema, ele cria uma hipótese. A hipótese é o quê? Uma possível explicação para aquele problema, e ele vai testar. Ele pode testar num laboratório, ele pode testar entrevistando as pessoas, ele pode testar de várias formas, dentro do método científico que ele escolheu,
para tentar chegar àquela resposta. A partir daí, ele cria uma teoria científica. Se a hipótese que ele falou se confirmar, ele cria uma teoria científica. Como eu disse, teoria científica não pode ser considerada como qualquer coisa. É só uma teoria, fica parecendo que é uma coisa menor. Não. Teoria e teoria científica são coisas diferentes. Teoria científica é algo que foi analisado, pensado, estudado e que se chegou a uma resposta. A teoria científica é uma validação universal? Não. Eu vou pegar o principal exemplo aqui, que é a gravidade. Vocês veem essa imagem de Newton aí, que é a imagem fantasiosa, de a maçã cair na cabeça dele e tal. Mas, basicamente, Isaac Newton, ele observou que as coisas simplesmente caíam. As coisas caíam. E ele começou a observar por que as coisas caem. E ele propôs, através de um problema, por que as coisas caem. Ele criou a hipótese, possivelmente alguma coisa que está puxando isso para baixo. Ele criou a ideia de mecânica clássica. Qual é essa ideia de mecânica clássica? A ideia é que existe uma força de atração, a Terra, por ter uma massa maior, atrai a massa menor. Então, tudo cai. Essa é a explicação, meio que de forma geral, de Newton. É a explicação que a gente aprende na escola. Oi, pode falar. Oi. Diga. Tá travando, professor. Eu vou desligar aqui a minha câmera para ver se fica melhor, ok? Vocês ouviram a questão de Isaac Newton? Sim, eu consegui ouvir, professor. Pronto, então vamos voltar para cá. Eu desliguei aqui a minha câmera para ver se melhora. Então, percebam. Depois que Newton pensou na sua teoria, propôs a sua teoria científica da gravidade, muitos anos depois, Albert Einstein propôs uma nova teoria científica da gravidade. Ele propôs a ideia de espaço-tempo. Ele disse que a matéria, ela altera a geometria do espaço-tempo. Essa alteração da geometria do espaço-tempo, ou seja, essa curva que a matéria faz, é que ele chamou de gravidade. Não vamos adentrar demais na física, não. É só para vocês perceberem o seguinte: duas pessoas em 200, 300, 400 anos depois podem olhar o mesmo fenômeno e explicá-lo de forma diferente. Vários outros pensaram também de forma diferente. Algumas tiveram a validação científica e viraram aquela teoria mais aceita. Agora a questão é, se Newton não tivesse pensado sobre a gravidade, proposto a sua teoria, se Einstein não tivesse pensado sobre a gravidade e proposto a sua teoria, as coisas continuariam caindo. A gravidade não foi criada por Newton. Ele explicou um fenômeno que existe. A seleção natural e a evolução não foi criada por Darwin. Ele explicou um fenômeno que existe. E vários outros fenômenos. Se o pesquisador ele não explicar, ela vai continuar existindo, porque é um fenômeno da natureza. Então, a ideia do pesquisador é tentar explicar e tentar resolver problemas na natureza e ajudar, inclusive, a resolver problemas para a própria vida humana. Percebe? Então, essa teoria científica, ela pode ser depois refutada. Ela pode outro cientista validar mais ainda ela, porque na época o pesquisador não tinha meios para poder provar melhor aquela teoria. Depois ela é provada tipo 200, 300 anos depois, pode acontecer. Quantas e quantas teorias científicas já foram refutadas, jogadas para fora, tiradas da evolução da ciência, porque outra teoria melhor surgiu. E é assim que as coisas avançam. Se não tivesse essa alteração, muitas vezes chega na mídia, a mídia fala assim, no jornalismo e tal, eles pegam só a matéria que eles querem e divulgam, aí a pessoa pensa assim, poxa, toda hora cientista muda de ideia, mas é importante que mudem de ideia, é importante que eu traga o meu conhecimento, minha teoria, mostre para todos os cientistas, eles vão pesquisar, o cara no Japão vai testar minha teoria, o cara na Espanha vai testar, nos Estados Unidos, e se eles chegarem a um mesmo consenso, não, realmente, ele tem razão. Se o outro cara discordar e provar de outra forma, a minha teoria perde validade. E aí outro vai evoluindo. E aí Isaac Newton tem uma frase atribuída a ele, que é muito famosa, que diz o seguinte: eu enxerguei mais longe porque eu estava sobre o ombro de gigantes. O que ele quer dizer com isso? Ele só pôde ver porque antes dele tiveram outros cientistas que foram ensinando, ele foi lendo aqueles livros e foi lendo. Se eu posso falar sobre educação física hoje, é porque eu li muitos livros de outros cientistas. Se eu posso falar hoje sobre vários conhecimentos, é porque eu tive professores que me ensinaram.
Então, se eu posso ver mais longe, é porque eu me apoiei no ombro de gigantes. Essa ideia de, se eu falei, eu tenho alguém que me ensinou antes. Eu trago um novo conhecimento, mas baseado no que já existe. Eu não posso tirar do nada. Eu tenho uma teoria anterior e eu posso melhorar essa teoria, posso ou até refutar a teoria. Tá claro isso, gente, sobre o método científico clássico? Tá, sim, professor. Tranquilo? Professor. Sim. Beleza. O cara pensa assim, poxa, matrícula de educação... Professor, eu não ouvi essa última parte. Professor, eu não ouvi essa última parte, não. Minha conexão caiu aqui. Oh, Deus. Qual parte? Não tem problema, não. Pode continuar. Pronto. Não, pode continuar. Vai estar gravado e vou colocar no vídeo. Eu vou colocar no YouTube, viu? De qualquer forma, para vocês poderem assistir, tá bom? Eu falei duas vezes, mas se precisar também pode voltar a perguntar que a gente repete. Mas o básico é isso. A teoria, o cientista, ele explica o universo, ele explica como as coisas acontecem. Ele não cria do nada. Olha, agora eu vou dizer que as coisas caem. Não é assim. Se Newton não tivesse pensado sobre, a gravidade continuou existindo como ela existe até hoje, antes dele e depois dele, e enfim, ele apenas explicou, ele tentou descobrir por quê. Então, a ideia que move a ciência é o porquê, é o ponto de interrogação, ok? Pegando algumas notícias, eu vou trabalhar, gente, muito sobre notícias, para vocês verem o que é que na mídia é divulgado. Claro, existe muito conhecimento científico que não chega à mídia, tá bom? Aí é mais aqueles que eles acham que é mais importante divulgar, que causa mais impacto e tal. Mas, por exemplo, temos 4 notícias aqui. Universidade de Oxford, que é famosa universidade, retoma teste de vacina contra a Covid-19. A universidade pesquisando sobre a Covid. Outra aqui, cientistas da Universidade College London, pesquisadores batem recorde de velocidade de internet, 178 terabytes por segundo. Imagine quem usava aquela conexão de 64K, que fazia antigamente na internet para conectar de escada e ter uma conexão de 178 terabytes por segundo. Meu Deus, dá para baixar um DVD em 1 segundo. Outra aqui, universitários russos criam um dispositivo touchscreen mais potente do mundo. Ele é 50 vezes mais potente que o iPad. Imagine, dispositivo de touchscreen. Então, conhecimento de pesquisadores e alunos de universidades que ajudam a melhorar a vida das pessoas. Na ciência da saúde, descoberta nova forma de proteína associada ao Alzheimer. Pesquisadores da Universidade de Washington, dos Estados Unidos. Então, o achado pode determinar o estágio da doença dos pacientes. Então, professor, o Alzheimer, daqui a 30 anos, pode ser uma doença que vai ser facilmente tratada e facilmente curada. Pode falar, alguém? Eu, Vinícius. Pode Tem falar, algum exemplo de evolução científica na parte social, já que o nosso curso é nesse sentido de ciência social? Evolução científica na parte social. O que você entende como evolução científica na parte social, por exemplo? Não, porque assim, desde o começo do slide, as imagens associam a área de biologia, de física, de evolução científica nesse sentido, entendeu? Uhum. E o conhecimento científico na área social eu não consegui... Entendi. Não, pode ser que lá para frente tenha, mas eu vou adiantar assim. Por exemplo, na área do direito, por exemplo, conhecimento científico, quando eu falo ciência, a ideia de um pesquisador, né, com um ratinho em laboratório. Mas, por exemplo, uma pessoa da área do direito, ele é um pesquisador. Uma pessoa que discute sobre a questão do direito ao voto das mulheres. É uma evolução dentro do campo das ciências sociais, por exemplo. A questão, quando Marx estudou, por exemplo, os trabalhadores das tecelagens britânicas e perceberam que existia ali, ele trouxe à tona um conhecimento sobre de onde vem o lucro. Adam Smith dizia que o lucro vinha das simples trocas. Eu tenho dinheiro, você tem uma coisa que eu quero, a gente vai trocando dinheiro por alguma coisa e o lucro surge. Marx vem trazer que não. O lucro surge através da exploração daquele trabalhador. Então, se eu tenho uma calça, eu vendo por R$10, você me paga R$10 e eu tenho um lucro de R$3, esse lucro veio do cara que foi contratado por mim para fazer aquela calça. Foi do trabalho dele. Eu paguei R$1 para ele, ele me deu a calça pronta, eu vendi por 10 e lucrei 9. É um conhecimento científico dentro do campo social. Temos conhecimento científico, por exemplo, com Foucault também, quando ele fala da questão das prisões, da loucura, com a ideia de que a ideia do louco foi criado para dizer quem é normal e quem é louco. Só que, por exemplo, muitas mulheres foram jogadas na fogueira porque eram tidas como loucas. Só que elas simplesmente pensavam diferente, elas queriam ter sua independência, queriam ser como qualquer ser humano quer ser.
e naquela sociedade eram taxadas como loucas, eram bruxas, eram malignas. A ideia, por exemplo, do corpo com deficiência. Em Esparta, por exemplo, as pessoas morriam, as crianças que nasciam com deficiência física eram jogadas, eram mortas. O Estado garantia isso, porque eles entendiam naquela sociedade que a pessoa com deficiência não poderia manejar armas para defender a sua terra. Esse conhecimento social foi alvo de discussão, alvo de mudanças, até que hoje é proibido a pessoa matar outra em várias sociedades, entende? Então as mudanças na legislação, mudanças culturais, mudanças... A própria ciência ajuda a mudança social. Por exemplo, há 40 anos atrás, fumar era um hábito assim, lindo, maravilhoso. Você fumar aquela coisa assim, James Bond com cigarro. Bond, James Bond. Sabe aquela coisa bem do homem macho alfa fumando? Hoje em dia, por conta da questão de toda da avanço científico que cigarro faz mal, da própria mudança social, cigarro hoje é tido como algo asqueroso, uma pessoa que fuma, um cheiro de cigarro, entende? Então, houve uma mudança, uma alteração social através de conhecimento científico. Deu para explicar mais ou menos? A gente pode ir ao longo... Perfeito, professor. Beleza? A gente, aos poucos, eu vou lembrando também e vou falando. Mas todos os campos, desde a arte, a técnica de atuação, vou pegar aqui artes cênicas, certo? Há 100 anos atrás existia uma maneira de atuar, existia uma maneira de interpretar. Há 60 anos atrás, ou 70, eu estou chutando aqui, mas por exemplo, tem um método de atuação de Stanislavski, que eu já estou em partes cênicas. Ele propôs um método de atuação diferente. Você percebe Al Pacino interpretando, Daniel Day-Lewis interpretando, Marlon Brando interpretando, o método, chamado método de interpretação, que o ator ele tem imersão dentro do personagem, ele começa a viver como se fosse o personagem. É uma evolução dentro do campo das artes cênicas. Então, aquela ideia do ator que era só, ele fazia, fingia, começa a mudar um pouco, inclusive muda a maneira de enxergar o cinema, muda tanta coisa, muda a nossa sociedade. Eu tô lembrando, se você deixar eu ficar a tarde toda aqui falando, vou seguir. Então, gente, em relação à produção científica brasileira, o Brasil hoje, ele é 13º em produção de ciência, produção de conhecimento científico entre os países do mundo. Nós temos aí mais de 200 países, o Brasil é 13º. Poxa, o Brasil tá bem, né? Só que assim, Coreia do Sul é 12º e Coreia do Sul é menor que a Bahia. Espanha é do tamanho da Bahia, é 11º. Você tem Itália é 8º, França é 6º, Japão é 5º. Percebam, o Brasil, ele não tá ruim em relação à produção científica, mas ele tá muito longe do que o seu potencial enquanto nação gigante, uma nação com 200 milhões de habitantes. A ciência não é tão ensinada. Na Inglaterra, Estados Unidos, na Europa, tem programas científicos. Por exemplo, uma coisa que passou na TV Cultura, que as pessoas já assistiram, O Mundo de Bigman. Alguém já assistiu O Mundo de Bigman? Clac, 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 clac. Pronto, vocês procurem O Mundo de Bigman, passar na TV Cultura. Era um programa científico, de um cientista, um programa para criança, ciência para criança. Existem vários programas desses para criança em vários países da Europa, nos Estados Unidos, que você, desde criança, vai tendo contato com a ciência, tendo contato com o mundo científico. Então, o número de pesquisadores em outros países é muito maior que no Brasil. No Brasil, as pessoas que vão para a universidade, elas se preocupam mais em ser profissionais, fazer sua profissão, e do que ser um pesquisador, de alguém que produz conhecimento. Então é mais importante você é da área de educação física, mas produzir novos conhecimentos para a educação física, produzir novos conhecimentos para a área da saúde, para a escola. É importante também você ser um pesquisador. Paulo Freire, no livro Pedagogia da Autonomia, coloca, um professor, ele é, antes de tudo, um pesquisador. Para eu ensinar alguém, eu tenho que antes ir buscar o conhecimento. Eu não posso chegar, eu tenho que primeiro saber o que eu estou ensinando, mas eu tenho que primeiro fazer uma pesquisa anterior. O pesquisador, o professor, ele também tem em si, sabe, um ethos de pesquisador. Então, o Brasil ele é 13º hoje em relação à produção científica nacional. Nos últimos 6 anos, cresceu 30%, estou falando de 2019, tá, gente? A produção brasileira. E aí, falando sobre a qualidade, será que a produção científica brasileira é boa? Pô, tá em 13º, mas deve ter muita porcaria, né, produzida, será que é boa? Então, vamos lá. Eu trouxe alguns estudos internacionais sobre a produção brasileira. Um deles é um ranking do Center of World University Rankings, que classificou
as 10 áreas, os 10 melhores colocados em várias áreas do conhecimento. E aí a gente pegou no Brasil, por exemplo, a área de odontologia. A Universidade de São Paulo, que é a mais famosa universidade brasileira, ela é a primeira do mundo em odontologia. Em segundo, é a Universidade de Harvard, que é a principal universidade americana. Em terceiro, a Universidade de Berna, na Suíça. Em quarto, a Universidade Estadual Paulista, do Brasil. Em quinto, a Universidade de Campinas. Em sexto, a Universidade de Hong Kong. Percebam, na odontologia, o Brasil é uma referência mundial. Na área de zoologia, a Universidade de São Paulo era a primeira do mundo. A segunda é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. A terceira é a Universidade Nacional Autônoma do México. A quarta é a Universidade da Flórida. A quinta é a Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos também. Então, percebam, em vários rankings, em ciência e tecnologia de alimentos, a USP é sexto, em psicobiologia ela é sexto, em etnomologia ela é nono, em medicina tropical ela é nono, em matemática aplicada é décimo, em medicina legal é décimo, e se abrir para 15º, 20º, 30º, o 40º, 50º melhores do mundo, vai ter várias universidades brasileiras. As 100 melhores do mundo vai ter várias universidades brasileiras. A gente tem aquela coisa de valorizar o que é de fora, valorizar muito o que a mídia coloca, o que os filmes nos mostram, mas também valorizar o que é nosso. O Brasil tem muitos problemas, mas ainda tem muita pesquisa, muita ciência de ponta. O curso de medicina, de saúde coletiva da UFBA é referência mundial. O curso de doutorado em medicina, em saúde coletiva. Vem pessoas de vários países do mundo para estudar. Eu, quando fiz meu doutorado na UFBA, em educação, eu tive colegas que vieram de vários países da América Latina, que vieram, inclusive professores que vieram trabalhar aqui. Então, nós também fazemos ciência, o Brasil também é reconhecido como um grande país de produção científica. E aqui uma matéria é o seguinte, do G1, o Brasil continua sendo o ecossistema de ensino superior mais forte da América Latina. Possui mais departamentos universitários classificados do que qualquer outra nação latino-americana. E apenas 12 países têm mais programas classificados do que o Brasil. O Brasil é o 13º em produção científica, como eu falei. Então, é aquela coisa, não estamos no céu, mas também não estamos no inferno. A gente pode melhorar muito, mas também valorizar o que nós temos. E aí, gente, eu fiz um comparativo, eu demorei para fazer esse comparativo, mas eu achei importante trazer para vocês. Eu fiz um comparativo entre a principal universidade brasileira, que é a USP, e a principal universidade americana, que é Harvard. Harvard, gente, é uma universidade pequenininha, ela tem apenas 7 mil alunos, pequenininha mesmo. E a USP tem 60 mil alunos. O orçamento da USP para 60 mil alunos é de 5 bilhões 980 milhões de reais. O orçamento de Harvard para 7 mil alunos, convertendo para o real, obviamente, é de 204 bilhões e 500 milhões de reais. Só em doação, a Universidade de Harvard recebe o orçamento da USP. Percebam? Então, assim, com aquele conhecimento, com esse dinheiro, consegue fazer mais do que muitas instituições que são tidas como as grandes, as melhores. A USP é a 7ª universidade do mundo que mais produz pesquisa. É a universidade que mais forma doutores no mundo. A USP é a primeira, com 2.180 doutores concedidos em 2003. A Universidade da Califórnia, Berkeley, concedeu 767 doutorados. A Universidade de Campinas, que é a Unicamp, do Brasil, 747 doutorados. Então, temos várias instituições. E as universidades brasileiras, e aí eu coloco a USP, que é a principal delas, ela se iguala e muitas vezes supera muitas das grandes, famosas, requintadas, cheias de grife, universidades de outros países. Tá? Mesmo com um orçamento que chega a ser ridiculamente menor. Bem menor, de 5 bilhões para 204 bilhões. A discrepância é muito grande. E aí que vocês podem pensar assim, poxa, mas Harvard é uma instituição privada, cobra. Aí é que tá. Ela recebe orçamento também, orçamento público. Nos países desenvolvidos, o dinheiro que financia a ciência nas universidades é majoritariamente público. Nos Estados Unidos, mesmo as instituições privadas recebem dinheiro público. O financiamento com pesquisa nos Estados Unidos, financiado com dinheiro público, é de 60%. Na Europa, chega a 77%. O resto é empresas, por exemplo, a Petrobras, não vou tirar a Petrobras que é pública, mas, por exemplo, a Nike quer pesquisar alguma coisa e contrata os pesquisadores, ou abre um edital para pesquisar, ou uma fundação que quer dar bolsa aos alunos para pesquisar conhecimento, tá? 73% dos estudantes de nível superior norte-americanos estão matriculados em universidades públicas, apesar de sabermos que lá, mesmo a universidade pública, ela cobra mensalidade, tá?
160 bilhões de euros é o investimento que a Alemanha fez no ensino superior e em pesquisa científica para a próxima década. 160 bilhões que um país só investiu com ciência. Alguém quer falar alguma coisa? Eu estou vendo um som. Eu não estou vendo... Ó, pessoal, levantar a mão não vai adiantar não, porque eu não estou enxergando. Eu estou só vendo os slides, viu? Pode abrir o microfone, me chama e pode questionar alguma coisa, falar. Ninguém? Então vamos lá. No Brasil, gente, 95% da produção científica brasileira é feita pelas universidades públicas. Lembra quando eu falei aquela história que as universidades privadas estavam com dificuldade, isso na aula passada, de se manterem, muitas estavam de se manterem como universidades? Porque para você ter mestrado e doutorado, ele é caro. Para você ter mestrado e doutorado, você tem que ter pesquisa acontecendo. E pesquisa, conhecimento científico para produzir, ele é caro. Então, muitas universidades acabam tendo dificuldades. Então, a ciência brasileira, majoritariamente, quase 100%, é feita pelas universidades públicas. Ok? E aí, infelizmente, com tudo isso que eu mostrei para vocês, com toda essa situação que o Brasil se encontra, muitas vezes se ombreando as melhores instituições do mundo, nós temos, independentemente de governo, independentemente de época, independentemente de Estado, ataque frequente ao financiamento do ensino superior brasileiro. Eu tenho 4 notícias para vocês aqui de 4 situações diferentes. Por exemplo, João Dória, né, o governador de São Paulo, tem a notícia aqui. João Dória pode tirar 1 bilhão da USP, Unesp, Unicamp e da FAPESP ainda em 2020. USP, Unesp e Unicamp são universidades estaduais de São Paulo e a FAPESP é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Ela financia a pesquisa. Tem aqui outra notícia da Folha de São Paulo. Retirada de 1 bilhão para a universidade em 2021 torna a situação insustentável, dizem reitores. Outra notícia do Correio da Bahia. A Bahia não podia ficar de fora. Governo da Bahia corta a verba das universidades estaduais. Instituições tiveram até 30% dos recursos contingenciados, dizem docentes. Rio de Janeiro. Governo do Rio descumpre lei e deixa universidades sem repasse de verbas, dizem reitores. Então, gente, educação de qualidade muda nação, muda país, melhora a vida, a qualidade de vida de uma população. Os países que eu mostrei para vocês, França, Espanha, Finlândia, Noruega, todos os países que investem maciçamente em educação, a qualidade de vida deles, a vida social deles, em geral, é melhor que a dos países que não investem em educação. Se você tem uma população sem educação ou com educação de baixa qualidade, são muito fácil ser enganado, é muito fácil você explorar essa população. Então, para o governante, universidade que vai para 1% da população, isso é luxo, para quê? Não para que isso? Então, há sempre o ataque, sempre vai acontecer. Por isso que eu brinquei com vocês no primeiro dia de aula, vai ter greve, não passar por uma greve, porque sempre vai ter ataque às universidades. Muitas vezes não tem nada a ver com o salário do professor, é condição de trabalho, é faltar papel higiênico. Se não tem papel higiênico na universidade, como é que vai ter dinheiro para comprar um material mais caro para a produção científica? Pode falar. Professor, justamente, é isso que eu ia falar, que você falou, né? Uma população que entende, que sabe o que está acontecendo, ela vai confrontar. Quando eu estava fazendo o cursinho do PT, eu tinha um professor que ele sempre enfatizava essa questão de quando a gente entra na universidade, a gente tem muitas dificuldades, justamente isso, porque a gente tem aquela inteligência para confrontar muita coisa, enquanto outras pessoas que não pesquisam, não sabem, fica na sua zona de conforto, não vai confrontar, não vai saber o porquê do porquê está acontecendo aquilo. Exatamente. E todo conhecimento científico, ele causa uma ruptura. Pessoas foram mortas, cientistas foram mortos, Galileu Galilei precisou ficar na frente do Papa e dizer, não, a Terra não gira em torno do Sol. Ele que tinha proposto essa teoria científica da questão da Terra, ele teve que, para não ir para a fogueira, ele teve que ir lá e dizer, não, eu estou errado, para poder ficar vivo. Tá? E várias pessoas, vários cientistas, homens ou mulheres, ao longo da história foram perseguidos. Foram colocados como aqueles que atentavam contra o conhecimento humano. Porque por isso que eu falei a vocês, a universidade ela tem que ter autonomia.
para o pesquisador pesquisar coisas que, inclusive, que a sociedade da época não quer que pesquise. Pesquisar coisas absurdas, tem que pesquisar tudo. Qualquer coisa, qualquer conhecimento pode ser discutido. Qualquer coisa pode ser alvo de pesquisa científica. Então, muitas vezes a universidade tem que bater de frente. Eu lembro que na questão da clonagem, vários governos tentaram impedir os pesquisadores de pesquisar clonagem, colocaram leis, colocaram um monte de situações. E vai acontecer com outras coisas também. Vai acontecer com outras demandas sociais. Então, todo pesquisador, todo cientista, em algum momento da sua vida, quando ele mexe com coisas com forças sociais muito fortes, uma empresa, um governo, ele vai, infelizmente, bater de frente, ele vai ter alguém que vai tentar frear ele, tá bom? E aí, gente, olha o que acontece quando você tira dinheiro da universidade. Olha o que acontece quando você sucateia a universidade. Aqui tem 5 notícias. Por exemplo, mesmo blindado, o orçamento da ciência já nasce contingenciado para 2020. Aí tem o FRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, vai desativar trem de levitação magnética. Eles estavam produzindo um trem que levitava, ele não tocava nos trilhos, através do magnetismo, ele conseguia se locomover. Tiveram que desativar por falta de dinheiro para poder continuar pesquisando. Outra notícia, corte de verba desmontam ciência brasileira e restringe pesquisa a mais ricos. Quem tem dinheiro, quem pode botar em cima, pode pesquisar. Instituições que dependem de verba do governo, não vai ter. Eu vou ter dificuldade para pesquisar sobre um conhecimento em uma região mais pobre, sabe? Para discutir sobre um tipo de situação numa comunidade. Então, a ciência, quando ela perde dinheiro, perde financiamento, ela dificulta, inclusive, o acesso ao mais pobre ao conhecimento científico. Por exemplo, cortes na ciência, aqui outra notícia, comprometem resposta à Covid-19 no Brasil. Nós temos, em plena pandemia, morrendo quase 4 mil pessoas. Vai chegar um ponto que vai começar a morrer uma cidade pequena por dia. Quando começar a morrer 10 mil, vai morrer uma cidade pequena por dia. A gente vai perder no Brasil. E ainda se fala em corte, se fala, inclusive, em taxar livro. Gente, é terrível a situação. Então, assim, outra questão aqui, outra notícia. Fuga de cérebros. Os doutores que preferiam deixar o Brasil para continuar a pesquisa em outros países. Vários pesquisadores, vários grandes nomes da pesquisa brasileira foram convidados por universidades americanas, chinesas, da Europa, para ir para lá. Gente que largou concurso público, eu vou embora, se manda e vai para outro país. Miguel Nicoleles era professor da USP e foi embora para a Universidade de Duke, na Carolina do Norte. Um brasileiro, muito famoso, pesquisador. Vários pesquisadores brasileiros estão indo embora para poder... Lá ele vai ter um laboratório só para ele, laboratório, dinheiro para ele poder pesquisar, vai ter respeito, porque infelizmente a profissão de professor, países que a profissão de professor é desrespeitada, a gente acaba sofrendo do ponto de vista social. Da mesma forma que temos avanços sociais, podemos ter retrocessos sociais se a ciência não avançar, se a ciência não puder ser produzida. Quanto menos universidades, quanto menos escolas, mais prisões. A gente tem mais caos social, percebem? Então, há um balanço muito forte nisso aí. E aí, gente, eu vou passar rapidamente sobre algumas questões de alguns... Aqui, Miguel Nicoleles, que eu estou falando, mostrando embaixo. Cientista brasileiro faz 2 paraplégicos caminharem. Isso aqui foi uma notícia, uma revista americana. Miguel Nicoleles é brasileiro, só que trabalha nos Estados Unidos. Eu vou passar os slides aqui, algumas pesquisas que foram produzidas, que são produzidas por universidades brasileiras e por universidades baianas e por pesquisadores, também a importância dos pesquisadores da educação física. Então, no Brasil, por exemplo, pesquisadores da Universidade Federal Fluminense criam mão robótica para pacientes do SUS. Provavelmente no futuro vamos ter, como tem nos filmes, vão ter membros robóticos substituindo membros que foram amputados. Tá? É o início das pesquisas. Universidade Federal de Santa Catarina, lançado o primeiro satélite da universidade, o Floripa Sat-1. O primeiro satélite de uma universidade brasileira foi lançado. Tá? Outro aqui. Professor da Universidade Federal do Ceará publica em revista internacional pesquisa inovadora que utiliza nano e micro-robôs. E é um grande avanço que pode ajudar, inclusive, na questão de cirurgias. Tá? Professor, pesquisador brasileiro. USP, Universidade de São Paulo, e a UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, desenvolvem 4 novos compostos contra o câncer de mama. Também importante. Câncer é uma doença que ainda mata muito, é uma doença muito difícil, porque não existe um tipo. Cada câncer tem a sua especificidade.
Então, ainda é um desafio para a ciência. Medicina do futuro. Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, é a primeira a reproduzir pele humana. Pele humana feita em laboratório, que pode ajudar para pessoas que tiveram queimaduras, para evitar rejeição. Só que aí tem a vírgula que diz o seguinte: falta de verba ameaça o trabalho. Tá? Uma descoberta dessas, imagine o quão importante que é para a universidade, para a sociedade, essa pesquisa da universidade. Universidades federais têm mais de 800 pesquisas em andamento sobre coronavírus. Quando surge um problema como esse, o pesquisador, a ciência é que é chamada. Não adianta mudar o nome, criar coisas que não existem. A ciência é que vai resolver esse problema. O conhecimento científico. Falando sobre a Bahia, descoberta de planeta, pesquisa com participação de professor da UFES, que é a Universidade Estadual de Feira de Santana, a minha alma mater, é divulgada pela Forbes. O astrofísico e professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, Marildo Pereira, participou de uma pesquisa que identificou sinais robustos da existência de um planeta gigante na constelação de Cisne. O estudo durou quase 7 anos. Mestranda da UFES desenvolve bioinseticida que combate o Aedes aegypti. Ela é aluna, eu acho que é do mestrado em ecologia, mestrado e doutorado em ecologia. E aí esse bioinseticida vai combater epidemias em relação à questão ligada à biologia. Pesquisadores da Universidade Estadual de Santa Cruz, lá de Ilhéus, Itabuna, descobriram 9 espécies de um anfíbio na Bahia. Um animal, uma espécie que até então ninguém conhecia. Uma espécie que não existia, que não tinha sido descoberta. Ela existia, não tinha sido descoberta e não tinha sido catalogada. E foi descoberta recentemente, em 2017, na Bahia, por pesquisadores baianos. Tratamento inovador no Hospital Universitário da UFBA, né, de traumas ósseos baseado em modelagem 3D e células-tronco. Então, também trabalhando com células-tronco, modelagem 3D no Hospital Universitário da Universidade Federal da Bahia. Pesquisa da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia utiliza inteligência artificial para prever hospitalização por Covid-19. Pesquisa também importante da Bahia. A aluno da UFBA constrói máquina para produção de prótese dentária de baixo custo. Um aluno, acho que foi do mestrado e doutorado em mecatrônica, se me falha a memória. Mecatrônica é isso. Ele criou essa máquina, uma máquina de baixo custo. Ele vai patentear, obviamente, e vai vender, enfim, vai uma produção científica que vai ajudar a desenvolver essa área de prótese dentária. Professores da UNEB de Salvador criam cadeira de rodas inteligente. 5 pesquisadores da UNEB, do Campo Salvador, um projeto que elabora robôs para produção de cadeiras de roda que pode ajudar idosos, crianças e pessoas com deficiência. Em relação especificamente também, aí, outra pesquisa na Bahia, temos, por exemplo, cientista internacional formado na UNEB lidera projeto de vacina contra o coronavírus. O professor Gustavo Cabral, ele é formado em licenciatura em Biologia na UNEB de Senhor do Bonfim. Ele trabalha hoje no INCOR, que é o Instituto do Coração, da Faculdade de Medicina da USP. E ele é líder de um projeto, um cientista de renome internacional hoje, e que lidera um projeto de vacina contra a Covid-19. Pesquisador baiano, nascido na Bahia, formado na UNEB, de Senhor do Bonfim, aqui, né, próximo de Jacobina, enfim. UFBA possui tecnologia que rastreia DNA do coronavírus em 3 horas. Também outra produção da Bahia. Pesquisa realizada pela UESB, a Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, traz esperança para novas drogas contra o coronavírus. Também, além da vacina, estão sendo pesquisados, porque o Covid está deixando sequelas. Então, é importante também pesquisar vários medicamentos que ajudem a minimizar ou até curar dessas sequelas que ficam com a Covid. Em relação à UNEB, a UNEB é uma referência internacional na mecatrônica e na produção de robôs. Tá? A equipe da UNEB é heptacampeã brasileira e hexacampeã latino-americana de futebol de robôs. A UNEB é os pesquisadores da UNEB é a equipe mais forte do Brasil em robôs. A UNEB recentemente conquistou o 4º lugar na Copa do Mundo de Robótica em Sydney, na Austrália. Tem um professor da UNEB que ele é o único pesquisador brasileiro que faz parte da comissão organizadora dessa Copa do Mundo de Robótica. A UNEB é do curso lá de Salvador. Também existe em Salvador, na UNEB, o curso de design de jogos eletrônicos, design de games. E já criou alguns jogos. Por exemplo, o grupo de pesquisa da UNEB lança um jogo
Travou para vocês também? Sim. Para mim, travou aqui. Um jogo que pode ajudar Para mim também. na Professor, questão do ensino. Oi? professor, Oi. o senhor pode retomar aí, quando o senhor começou a falar dos jogos, porque deu uma travada aqui, acho que ninguém conseguiu ouvir, né? Ok. Já falei dos robôs. Falei? Ouviram? Falou. Sim, sim. Tava falando A dos UNEB games. também, pronto. A UNEB também tem um curso de graduação, é um curso tecnólogo em desenvolvimento de jogos eletrônicos, em desenvolvimento de games, tá? E esse grupo, ele já criou, eu peguei 2 notícias aqui, criou um jogo baseado no 2 de julho, ok? Independência da Bahia, e um outro também desenvolver um jogo sobre uma menina sertaneja em busca de cidade onde não existe seca. Esses jogos são importantes que podem ajudar podem ajudar no ensino mesmo de história, podem ajudar no ensino de geografia, enfim, podem ser úteis para a educação, tá, gente? Então, mostrando um pouco do que é produzido na ciência da Bahia. Em relação à educação física, eu peguei algumas notícias também, por exemplo, pesquisadores de educação física realizam estudos sobre videogame e exercícios físicos. Tem um videogame chamado Wii, da Nintendo, acho, não, da Microsoft, que ele trabalha... Nintendo, professor. Nintendo, né? Nintendo, Isso. perfeito. E que ele também tem jogos que trabalham com movimentação. Por exemplo, o professor Jorge, que é professor da gente aqui do Campus 4, professor de Educação Física, meu colega, será professor de vocês, a gente tem um grupo de pesquisa, tem um laboratório novo agora, que vai trabalhar com isso, com o uso dos jogos eletrônicos para as pessoas, para os alunos com deficiência, tá? Outra pesquisa aqui, ciência ajuda atletas a superar o próprio limite, como eu falei para vocês, a educação física com a questão do melhor desempenho, questão da reabilitação física, a questão das mudanças genéticas também, alterações na nutrição, tudo isso ajuda a melhorar o desempenho dos atletas. Os recordes de 30 anos atrás não são os recordes de hoje, porque os atletas melhoraram sua performance física, tá? Professor de Educação Física, outra notícia, integra grupo de pesquisadores que seguem a Antártica. Poxa, o professor de Educação Física vai para o frio fazer o quê? Entender como é que funciona. Você entender como é que funciona o corpo em atividade física no calor, entender a fisiologia do exercício, trabalha com um atleta, ele tem influências, ele sofre influências de um sol muito forte, como também de um frio muito forte. Como é que isso afeta a performance? Então, o pesquisador ele foi para a Antártica com a equipe também para pesquisar isso. Pesquisador brasileiro. Professor de Educação Física ganha prêmio internacional para jovens pesquisadores na Irlanda. Também, outro pesquisador, um pesquisador brasileiro ganhando prêmio sendo reconhecido internacionalmente. Coordenadora também aqui, do Engime, recebe prêmio internacional na Flórida, uma pesquisadora brasileira, professora de Educação Física da Universidade Federal de Juiz de Fora, recebeu um prêmio internacional. Professor Pedro Halal, que é formado em Educação Física da Universidade. Ele foi reitor da Universidade Federal de Pelotas, um dos grandes pesquisadores, e agora ele é um epidemiologista de renome internacional, formado em Educação Física, e ele coordena o maior estudo epidemiológico sobre Covid no Brasil. Então, outro também grande nome tempo para a gente poder aproveitar melhor o tempo. Tem alguma dúvida? Professor, essa última parte que o senhor travou, senhor. Essa última parte que o senhor falou. Travou, Tá não deu pra... gente? Tá. Travou o quê? Que parte, gente? Quando o senhor tava falando do coordenador, deu uma travada. Do reitor. Pedro Halal, isso. Pedro Halal ele foi reitor da Universidade Federal de Pelotas, ele é formado em Educação Física, ele tem mestrado e doutorado em Epidemiologia e é um dos grandes nomes da epidemiologia do Brasil, de renome internacional. De novo. Parece que o Pedro não tá hoje o negócio tá... Direito autoral desse Pedro Halal aí. Tá complicado, Tá igual ontem, gente. Ontem tá desse jeito. E ele tá falando. Professor? Oi. Travou tudo de novo. Tudo de novo, gente, professor. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim.
Tranquilo. Tá tendo eu espero que isso não fique no vídeo, né? Para a gente poder, vocês pegarem depois e tudo. Mas até aí, tudo bem? Pode ter, não sei o que aconteceu para ter travado assim. Podemos continuar, né? Podemos? Sim. Pode. Sim. Vamos lá. Vamos Sim, professor. seguir. O tempo urge. E a Sapucaí é grande. Então, vamos lá. Então, gente, esses grupos, a pesquisa dentro da universidade era dividida, os pesquisadores se dividem em grupos. Grupos, núcleos, laboratórios, é o mesmo nome, tá? Núcleo de pesquisa, grupo de pesquisa, laboratório de pesquisa. Todos eles são um local onde tem pesquisadores, professores, ok? E também tem estudantes de graduação, estudantes de mestrado, estudantes de doutorado. Tudo bem? Nós temos no nosso curso de Educação Física, nós temos principalmente 4 grupos principais, que são o GEPEFA, que é o grupo que eu lidero junto com o professor Jorge, que é o grupo de ensino, pesquisa e extensão, educação especial e educação física adaptada. Temos o GEFEL, que é o grupo de estudo, pesquisa e extensão, educação física, esporte e lazer. Temos o LEPEL, da UNEB, que é o Laboratório de Pesquisa, Educação Física, Esporte e Lazer. E temos o GPEX, que é do professor Ângelo, professor de filosofia de vocês, que é o Grupo de Estudos, Pesquisa, Extensão, Educação, Cultura e Saúde. Cada um deles, os orientandos deles, fazem parte desse grupo de pesquisa e lá a gente vai discutir, a gente vai tratar sobre os temas de interesse de cada grupo. Cada grupo de pesquisa tem um interesse. Então, dentro da Educação Física pode ter um grupo de pesquisa. Um grupo só sobre marketing. Hoje tá foda. Travou de novo aí, gente? Oi? Travou de novo. A internet tá travando. Tá travando de novo aí com vocês? Eu vou deixar aberto para ver se ajuda alguma coisa. Vocês entenderam a questão dos grupos de pesquisa? Os grupos de pesquisa que é onde reúnem os pesquisadores? Isso aí tá tranquilo? Sim, isso tá tranquilo. Vamos lá. Como eu falei para vocês, o meu grupo é o GPEFA. Hoje a linha de pesquisa é comportamento motor e populações especiais, educação especial, educação física adaptada, que é a educação física para pessoas com deficiência, educação, saúde e cidadania para grupos especiais, saúde mental e atividade física. Então, nosso grupo é registrado no portal da CAPES. Todo grupo de pesquisa, para ele existir, ele tem que estar lá registrado no portal, ok? Está lá certificado pela instituição, a UNEB certificou. E temos um novo laboratório que nós criamos, eu e o professor Jorge, mais ele do que eu dei a força, né? Mas ele que levou à frente, o LAIAMA. E é um laboratório de atividade motora adaptada, de investigação em atividade motora adaptada, que ele visa trazer essas questões também de pesquisar o comportamento motor das pessoas com deficiência, dos idosos, enfim, o comportamento motor de forma geral. Então, o GPF é um grupo que transita tanto na área de educação quanto na área de saúde. Eu fico mais na parte de educação, o professor Jorge mais na área de saúde, e a gente vai dialogando super bem em relação a isso. Tranquilo, pessoal, até aí? Sim. Sim. Tranquilo. Beleza, então nessa parte final da aula eu vou falar um pouco sobre o que é iniciação científica. Vocês estão no primeiro semestre, então vocês não podem ainda ter, mas a partir do segundo semestre, vocês vão ouvir muito falar assim, abriu o edital PIBIC, abriu o edital com bolsa da FAPESB, CAPES, bolsa CNPq. O que é isso? Então, iniciação científica, o que é? Iniciação científica prepara o aluno para ser pesquisador. Um professor, ele vai lançar um projeto de pesquisa para buscar bolsas, ele vai escolher, no caso do doutor, 2 ou 3, um mestre, 1 ou 2, pesquisadores, alunos que queiram que se interessam em pesquisar aquela temática, e se a bolsa for aprovada, ele passa um ano fazendo aquela pesquisa, dali pode surgir o TCC do aluno, pode surgir um artigo para publicar. Então, isso é iniciação científica. O aluno ele pode ter várias iniciações científicas ao longo da sua graduação, tá bom? Mas, em geral, ele tem que estar entre o segundo e o 7º semestre. Não pode nem ser calouro, nem ser formando, tá? Porque ele pode largar no meio do caminho. Ô, professor, e para um aluno participar, o que seria necessário? Eita, que o interesse aumentou, né? Vou falar sobre isso também. A bolsa atualmente, para o interesse aumentar um pouquinho mais, é R$ 400 por mês para aluno de iniciação científica. Para aluno de mestrado,
a bolsa é 1.500, para aluno de doutorado é 2.200, para aluno de pós-doutorado é 4.000 e uma quebrada, não lembro agora, se é 4.100, 4.200, enfim. Então, recebe mensalmente aquela bolsa. O primeiro passo, obviamente, para se tornar cientista ou um professor universitário é passar por iniciação científica. Eu fui bolsista durante a minha graduação, bolsista de extensão. Meu irmão, que também é professor, também professor da UNEB, ele fez iniciação científica. Quando tem uma seleção para mestrado, doutorado, o currículo, uma pessoa que tem isso no currículo é um peso muito maior. O professor se anima em saber que aquele aluno passou por iniciação científica, ou seja, que ele sabe que é ciência, ele não vai chegar lá sem saber que dia é hoje, que dia é amanhã, ele já sabe o que é um artigo, ele já sabe qual o caminho que se pesquisa, ele já sabe a demanda, lidar com prazo, ele já tem esse know-how. Então, é muito bem visto para quem quer fazer mestrado, doutorado, participar de iniciação científica, tá? Aí eu até brinquei lá na abertura do semestre, falei, poxa, tem gente que paga para estudar, tem gente que estuda e não paga mensalidade. Vocês têm a possibilidade de receber dinheiro para estudar. Olha que coisa legal, né? Claro que professor, a bolsa está defasada, né? Poderia ser um valor maior, mas é o que nós temos. Pode falar. Tipo, eu fiquei mais ou menos 10 anos depois que eu terminei o ensino médio, né? Aí fiz dois anos de cursinho PT. Eu ainda tô achando, tô tendo muita dificuldade em muita coisa, mas tô me esforçando ao máximo. Por esse período, tanto que eu fiquei sem estudar, você acha que eu tenho chance de conseguir depois, com muito esforço, sei lá? Claro. Gente, pesquisador, cientista não é um ser de outro mundo, um cara super inteligente, gênio. Não. Pesquisador também tem conta para pagar, pesquisador também chora, pesquisador também tem criança para dar conta, sabe? Tem filho, tem marido ou mulher. Pesquisador é um ser humano como qualquer outro, cientista é. E não tem problema. Eu acho que o que vocês não podem ter é medo. Não deixem o medo de perder tira a vontade de ganhar. Parece autoajuda, né? Negócio meio placa de caminhão. Mas assim, não tenham medo. Não diga isso. Coloque o contrário. Eu já tenho 10 anos, eu tenho experiência de vida suficiente para levar à frente, para ser comprometido. Lembrando, gente, que pesquisador, ele tem um orientador. Vocês não vão jogar, vão aí se virem. Não, o orientador vai estar todo o tempo próximo. Muda isso aqui, troca aqui, corrige aqui, melhora aqui. Óbvio que na iniciação científica, o orientador está mais em cima. Num doutorado, o orientador larga um pouco, ele já está formando um doutor. Pô, ele não tem que ficar toda hora em cima dele. Mas nessa iniciação científica é hora de errar, é hora de dizer, poxa, eu quero aprender. Não tenha medo. E eu digo para todos, não tenham medo. Meta a cara. Errando, vou tentar. Vocês não são piores que ninguém. Todos podem conseguir, não se preocupe com isso. A única coisa que eu peço para uma pessoa que quer é comprometimento. Vou me comprometer com isso. Vai errar, o professor vai dizer, corrige aqui, a hora de errar é essa. Melhora aqui, puxa aqui, estica ali, vamos lá, e vai indo. Então, primeiro de tudo, quer participar? Meta a cara, veja como é que é feito, como é que os editais, quando abrirem, participem das disciplinas, porque o professor orientador, ele escolhe seu aluno quando ele vê que o aluno responde a atividade bem feita, quando o aluno não copiou da internet, quando o aluno ficou sem entregar, ele vai dizer, não, isso aqui eu já não quero, isso aqui eu não tenho interesse, isso aqui não. Quando o aluno não pergunta nada, não se propõe a fazer nada na disciplina, fica quietinho, saiu. O aluno que mostrou, que está ali, investiga, pô, esse cara aqui, essa menina aqui, ele ou ela, enfim. Então, pô, eu acho que eu posso. Quando chega na hora da iniciação científica, o edital abre, na hora a cabeça lembra, lembrei desse. Então, por favor, gente, participem mais, mostrem quem tem interesse, porque vocês é uma parte importante da vida acadêmica de vocês, a iniciação científica, tá? Por exemplo, já fecharam 2 editais, né? O PIBIC e o Afirmativa. São 2 editais de iniciação científica. O PIBIC é aberto geral e o Afirmativa é só para alunos cotistas, ok? Mas é basicamente a mesma coisa. Eu montei o projeto e eu coloquei 6 alunos. Tem 6 alunos que estão no ano de 2021 agora, 21 até metade de 2022, na iniciação científica. Provavelmente, se eu conseguir todas as bolsas, vai ser ótimo para eles. Vão passar um ano produzindo o meu projeto, tá? E vão receber por isso, e no final vão ter artigo para publicar em revista e vão ter o TCC para defender.
Ou seja, tem iniciação científica, o certificado, tem um TCC e tem uma publicação. Quando é um pé no mestrado, já está com praticamente um pé e meio no mestrado, entende? Mostrando serviço, já está encaminhado. E aí, qual é a minha pesquisa, já para poder deixar? Eu trabalho esse ano, já há algum tempo, eu trabalho com a acessibilidade de locais públicos de esporte e lazer. Acessibilidade para pessoas com deficiência. Então, aquela praça, aquele ginásio, aquele estádio, aquela quadra, ele tem uma rampa, está dentro das normas da BNT, ele tem um piso tátil para pessoas com deficiência visual, ele tem uma série de situações que exigem. Cortou. Só foi aqui ou de Jacobim, Miguel Comum, saúde. Oi? Cortou, professor. Cortou? Pelo menos para mim, cortou. Parte? Me lembra aí que parte cortou, para eu poder puxar. Quando o senhor começou a falar da acessibilidade. Pronto. Então, eu tenho isso, pronto. Então, a minha pesquisa é essa. Então, eu peguei alguns alunos, cada aluno é de uma cidade diferente. Tem aluno de Miguel Camon, Jacobina, Saúde, Serrolândia, enfim. E esses alunos, eles estão pesquisando nas suas cidades, vão pesquisar nas suas cidades, se os espaços de esporte e lazer deles, de lá da cidade deles, o município deles, têm acessibilidade. O que é isso? Eles perceberam um problema, eu percebi um problema enquanto pesquisador. Será que há acessibilidade para pessoas com deficiência nos espaços de esporte e lazer dos municípios da região próxima ao campus 4 da UNEB? Ou da Bahia, do interior da Bahia, não importa. Eu achei um problema. Eu peguei os pesquisadores agora, meu grupo de pesquisa vai investigar esse problema, vai trazer a resposta para mim. Não, professor, aqui está maravilhoso. Não, professor, na minha cidade está uma porcaria, não tem acessibilidade em lugar nenhum, não tem nem quadra. Eles vão trazer essas respostas para mim. Nós vamos publicar, nós vamos mostrar ao povo, porque alguém lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Amazonas, estão... Cortou de novo. Vai voltar. Aí o tá travando demais daqui. Cortou de novo. Tranquilo, pessoal? Tá Tava cortando, professor. Aí? Tá claro? Tava cortando. Cortou. Quando o senhor falou do Rio de Janeiro, daí em diante, cortou tudo. Pronto, mas basicamente é o final da fala, tá claro? No final da fala. Mas basicamente foi isso. Quando o pesquisador em outros estados, em outros locais... É que ela de ontem. Oi? Tem alguma coisa ruim acontecendo, né? Vamos lá. Gente, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, sim. Oi? Estão me ouvindo? Sim. Beleza, então vamos lá. A internet está travando um pouco, né? Estamos no finalzinho já, ok? Professor. Oi. É possível participar de mais de um grupo de pesquisa? Ou não é aconselhável? Pode participar de 10. Se você aguentar, pode participar de 10. Só não cause ciúme entre pesquisador, viu? Põe uma ciumeira retada. Tô brincando, gente. Não se preocupe com isso, não. Pode participar de vários, não tem problema, não. Agora, no mestrado e no doutorado, você acaba participando só de um. Porque não dá tempo, não dá conta. É reunião toda hora, sabe? E é legal. Eu sugiro, se você puder participar de 2, 3, 4, o que vocês puderem fazer dentro da universidade, façam, tá bom? Não se preocupe com isso, não. Então, gente, eu fiz, na verdade, eu vou passar rapidamente sobre a questão da produção de conhecimento. Como é que surge? Percebam, eu peguei uma ideia e vou tentar responder essa ideia para tentar melhorar o mundo real. O que é, no meu caso, qual é a melhora do mundo real? É tentar melhorar a acessibilidade de espaço de esporte e lazer para as pessoas com deficiência dos municípios, correto? É a minha contribuição. Gente, tá difícil, viu? Hoje tá. Professor? Você travando. Oi, tá me ouvindo? Estão me vendo? Estão me vendo? Cortou. De novo, para variar. Cortou. Tá horrível, né? Mas já tá chegando no final já. Então, gente, o que é que eu quero dizer para vocês? Eu fiz uma pesquisa, olha, eu produzi um projeto de pesquisas para tentar resolver um problema no mundo real e tentar melhorar a situação. O que é que eu quero com isso? Melhorar a acessibilidade de espaço de esporte e lazer em vários municípios. Tá claro isso, gente? Vamos dando ok sempre, ok?
Sim, Ok. sim. Beleza, Ok. pronto. A gente avançando, já está acabando já. Vamos lá. A gente termina. Voltando aqui. Então, um exemplo, gente. Isso aqui foi um PIBIC que eu fiz em 2015, tá? Vocês estão vendo aí uma quadra, tá vendo um livro? Pronto. Eu tive um aluno em 2015 de iniciação científica, daqui de Capim Grosso, que se chama Gilson, certo? Alves de Souza. Ele foi meu aluno de iniciação científica. A gente pesquisou a estrutura física de esporte e lazer do município de Capim Grosso, ok? Tínhamos uma colega, a outra pesquisadora, Gilma, que é também foi aluna da UNEB Jacobina, pesquisou lazer e Gilson esporte, ok? Sim. Pronto. Ok. Essa iniciação científica rendeu para ele a bolsa e depois rendeu o TCC dele. O TCC dele ficou tão bom que rendeu vários artigos. Além disso, a gente criou, eu e ele, a gente escreveu um livro sobre a história do esporte de Capim Grosso. Metade foi a história dos esportistas e outra metade foi a pesquisa dele sobre a estrutura física. Ok? Sim, ok. Beleza. Sim. Esse livro a gente fez uma noite de autógrafo na Câmara Municipal de Vereadores. A gente foi homenageado lá com o lançamento, tem a fotinha ali. Muitas pessoas foram citadas no livro. Receberam foi uma noite de autógrafo. Cortou. De novo. Ok, não. Professor? Não, ok. Ok, não. Ok. Não. Nada ok, ok. Não tá ok. A setinha Não agora tá na foto. ok. Na fotinha ali. Vamos lá, na fotinha, na foto. O livro foi lançado na Câmara de Vereadores. O livro, inclusive, está à venda na Amazon, quem quiser comprar. Foi lançado na Câmara de Vereadores. A gente fez uma noite de autógrafo. Várias pessoas, várias autoridades receberam a cópia, ok? Ok. Sim. Depois o prefeito convidou a gente para ajudar a desenhar a academia da saúde, da nova praça que ele ia criar, uma praça adaptada. Eu quero chamar meu conterrâneo aí, Carlos Tô Ezédio, está aqui. por aí? Tô Meu aqui, querido, diga. você é do Planaltino, não é? Isso, Essa praça é no Planaltino, né? exatamente. Perto de Pronto, casa. fale bem da praça aí. Você já andou por ela? Já malhou nessa academia? Falei mal, né? Pior que não, viu, professor? Já Rapaz, às vezes eu ando só vou passear com minha cachorra, mas nunca malhei lá, não. pronto, mas você conhece a praça. Conheço. Pronto. Você já viu outras pessoas malharem, ou o próprio prefeito, de vez em quando ele posta no Facebook, enfim. Você já viu essa parte de bambu, não foi? Já. Beleza. Essa parte, eu junto com o Gilson, a gente tirou de uma academia na Finlândia. Quando a gente apresentou ao prefeito, ele queria usar aquelas academias que o povo tem um negócio que fica girando, que os idosos ficam girando, uma coisa horrível, que não serve para nada. Não sei se vocês já viram aqui, já montado de ferro. É tipo o que tinha na Praça Fala, do Sul. Afonso, é assim, Exato. professor. Eu falei, de jeito nenhum. Se quiser me ajuda, eu vou ajudar, agora eu vou desenhar. Aí a gente criou essa com bambu, tal. Na hora o pessoal, não, vão quebrar, vão roubar, vão fazer, aconteceu. Isso foi em 2015. 2021, até hoje está lá. É um dos principais pontes da cidade. Me desminta aí, para você ver. É ou não é? É, Ele é doido de desmentir. Lá desce. Mas, gente, mudou, melhorou, a praça tem adaptação, uma pessoa com deficiência, com cadeira de rodas pode usar, mudou a vida de alguém? Não sei. Eu fiz minha contribuição como pesquisador, ele fez a contribuição dele. Gilson hoje fez mestrado na UNEB. Gilson hoje trabalha na Secretaria de Educação do Estado da Bahia, em Salvador. Ele é o segundo homem mais forte da educação física escolar da Bahia. Foi aluno da UNEB, foi meu aluno. Entendeu? Então, a iniciação científica, ele ia abandonar o curso. Ele estava meio desgostoso com a educação física. Quando eu propus, eu vi que ele tinha interesse, eu propus isso, a vida dele mudou. Eu queria que ele estivesse aqui para falar sobre. Mas ele me diz isso, inclusive, que melhorou. Então, para vocês verem a importância que é para a comunidade, para o próprio pesquisador, para mim foi importante enquanto professor, e para o aluno foi importante para a vida dele. Entendeu? Tá ouvindo, pessoal? Tranquilo? Sim, Tranquilo. Beleza. Então é para mostrar para vocês a importância. Em outra cidade pode ser que melhore. Outro caso aqui, por exemplo, isso foi na especialização. Um professor, um colega nosso, eu fui orientador na especialização. A gente avaliou a acessibilidade na cidade de Mirangaba, das quadras e praças. Travou.
foram publicados Oi, tá ouvindo? Travou. Câmbio. Voltou. Não, foi bem curto, professor. Pode continuar. Estão me ouvindo? Pronto. Sim. Pronto. Então, produziu 2 textos, um capítulo de um livro e um artigo que nós publicamos numa revista no Chile, numa revista internacional no Chile. Quem sabe lá no Chile eles leem e acham interessante, vão pesquisar também na realidade deles? Não sei. É uma forma que ele tem para contribuir com a nossa comunidade, a nossa realidade. Gente, então quem é que paga essas bolsas? Quem paga essas bolsas são as agências de fomento. No nosso caso, nós temos a FAPESB, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia. E aí, cada estado tem a sua. Tem a FAPESP em São Paulo, a FAPERJ no Rio, a FAPEMIG em Minas Gerais. Cada estado tem a sua. E tem as bolsas federais. O valor é o mesmo, viu, gente? Eu vejo o valor. Tem a bolsa da CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal do Nível Superior, e a bolsa CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Vocês vão ver muito sobre isso. FAPESB, CAPES, CNPq. FAPESB, CNPq, CAPES. Tá? Ao longo do tempo, vão se familiarizando. A CAPES é que avalia os mestrados e doutorado, o CNPq é que avalia os grupos de pesquisa. Tranquilo aí, galera? Sim, tranquilo. Sim. Beleza. E, como eu falei, a principal função das agências é avaliar e autorizar os cursos de mestrado e doutorado, no caso da CAPES, avaliar os livros e as revistas acadêmicas, a gente vai falar isso na próxima aula sobre revistas acadêmicas, tá? É a CAPES que faz. Dar a bolsa aos estudantes e aos pesquisadores, bolsa de iniciação científica, bolsa de mestrado, bolsa de doutorado. Eu fui bolsista de mestrado, eu fui bolsista de doutorado, eu fui bolsista de iniciação científica. O que pude aproveitar, aproveitei. Eu sugiro vocês aproveitar também. Todo lugar do mundo é assim, em todo lugar. E na Europa é melhor que ganhe euro. Então, o negócio é melhor, que vale mais que dólar. Então, é interessante. Meu colega, o professor Jorge, ele fez o doutorado dele na Holanda, metade foi na Holanda, ele recebia a bolsa dele em euro. E também ajuda na questão do intercâmbio, como eu falei, dos pesquisadores. O professor Jorge fez o doutorado dele na Federal de São Carlos e a metade ele fez lá, que é o chamado doutorado de sanduíche. Ele fez lá na Universidade holandesa. E também ajuda a promover eventos científicos, tá bom? Essa é a importância das fundações das agências de fomento. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Beleza. Tranquilo, professor. Oi, que a coluna doeu. Olha só, próxima aula, nós vamos falar sobre divulgação científica. Produziu conhecimento, fez a pesquisa, como é que eu mando para o mundo todo saber? Como é que a gente divulga? A gente sai gritando no meio do mundo, eureka, eureka, que nem Arquimedes? Não se faz mais isso. Então, tem agora produção científica, como é que faz essa divulgação científica, eventos, o que é um artigo científico, o que é um capítulo de livro acadêmico, o que é um livro acadêmico, qual a diferença de um livro acadêmico para outro, qual a diferença de uma revista científica para uma revista Contigo, revista Veja, qual a diferença? A gente vai descobrir isso no nosso próximo encontro. Aí eu vou indicar para vocês, eu vou mandar para vocês o texto da próxima aula, Importância da pesquisa como princípio educativo para a formação científica de educandos do ensino superior, de Alessandra Cristiane dos Santos Nevo e Fábio Lustosa Ferreira. Eu peço que vocês leiam sobre, é importante não chegar voando, não chegar sem saber o que a gente está tratando. Então eu vou mandar para vocês, como sempre, além da aula que eu vou postar no final no YouTube, eu vou colocar no YouTube, vou mandar para vocês no grupo, vou colocar o texto também. Como sempre, a minha dica cultural, 2 filmes maravilhosos para você assistir para a vida, não é só para educação física, não é só para graduação, não, para a vida. O primeiro é E a Vida Continua, and the Band Player One. Tem um link no YouTube, é um filme de 93, maravilhoso, com um grande elenco, fala sobre a questão da AIDS, o início da AIDS, como isso foi tratado pela mídia, pelos governos, como os pesquisadores se debruçaram para descobrir, pelo menos o chamado coquetel que é utilizado hoje, tá? Como é que isso se debruçou em relação à publicação científica. Então, um filme para qualquer cientista, assistam para a vida, que explica, inclusive, o que a gente está vivendo hoje com o coronavírus, tá? E a Vida Continua, tem um link no YouTube. E o outro tem na Netflix, O Menino que Descobriu o Vento, The Boy Who Won Set the Wind. Oi? Esse filme é perfeito, O Menino que Descobriu o Vento. Pronto. Ah, Maria. Olha, já fez o comercial, tá vendo? Então, não é só comercial meu, tá vendo? O Menino que Já assisti, professor, e a filme é muito bom mesmo. Véio. Gente, é maravilhoso.
aí você percebe como um conhecimento científico, por mais elementar, de ensino fundamental, de ensino médio, pode ajudar a melhorar a vida de uma família, de uma pessoa, de uma comunidade. Aí vocês vão ver a importância que é de ciência, a importância que é estudo. Não deixem de assistir O Menino que Descobriu o Vento e não deixem de assistir E a Vida Continua, ok? Netflix e link do YouTube. E agora... Oi? Pode falar. O senhor disponibiliza, pode mandar ele no grupo da disciplina? O nome de ambos? Posso, vou mandar. Ok. Geralmente alguém tira a foto e joga. Se alguém puder fazer isso, tirar a foto desse slide e jogar lá no grupo também ajuda, tá bom? Mas não se preocupe não que a gente faz a divulgação. E agora, gente, eu quero esses últimos... Vou enviar agora. Esses últimos 15 minutos, Cléo acabou de enviar agora. Esses últimos 15 minutos eu quero a atenção de vocês extrema, porque teremos a nossa primeira avaliação valendo nota. Eita, alegria. Agora que tranca tudo. Gente, essa avaliação vale 10. Bom, é a primeira nota da disciplina valendo 10. Explico para vocês, são 3 notas, uma vale 10, outra vale 10, outra vale 7 e 3 juntas vale 10. Então, vamos lá, com calma. Se travar, eu volto 200 vezes. A partir da leitura dos artigos e das aulas, faça um texto dissertativo, faça uma redação. Vocês já fizeram no Enem, já fizeram no vestibular, vão fazer muito na vida de vocês. Os grandes concursos exigem que você escreva muito, escreva bem. Os concursos que pagam os melhores salários. Prova para mestrado e doutorado exige que escreva, então vamos treinar a escrita, organizar nossas ideias e colocar no papel. Então, faça um texto dissertativo sobre o seguinte tema. O tema é a universidade e a sua importância para o desenvolvimento tecnológico, econômico, educacional e social de um país. Praticamente eu entreguei 10 pontos para vocês. Fala a verdade. Não é Natal, mas Papai Noel entregou um presente. Do outro lado da telinha, né? Você vê assim mesmo. Pois é. Então, a universidade e sua importância para o desenvolvimento tecnológico, econômico, educacional e social de um país. Vocês vão ter 30, no mínimo, e no máximo 40 linhas para desenvolver esse raciocínio. O texto tem que ser em Word, não me mandem em PDF. Novamente, em Word, não me mandem em PDF. Fonte 12 e Times, fonte Times. 12, o tamanho da fonte e fonte Times. Não me mande qualquer outra coisa para querer botar tamanho da fonte 40 para encher. Não façam isso. Fonte, tamanho 12. 40 linhas o máximo, 30 linhas o mínimo. Vale 10 pontos. Gente, pelo amor de tudo que é mais sagrado, não copiem da internet. Não plagiem. Se eu perceber que tem cópia da internet, se eu perceber que tem plágio, é 0. E não tem chorumela. E tirar 0 numa avaliação que vale 10, praticamente a pessoa perdeu a disciplina. Então, por favor, eu estou falando com todo o carinho do mundo e todo o amor que eu tenho por todos vocês. Não plagiem. Vocês podem, releiam os textos, assistam novas aulas, assistam os filmes, vão ouvir música, vão ver outras aulas, vão ver outros textos, mas quando sentar para fazer a dissertação, eu quero vocês no texto. Eu não quero a resposta mais certa. Eu quero vocês no texto. Vocês não serão reprovados por pensar diferente de mim. Vocês serão reprovados se por acaso acontecer, que eu acho que não vai acontecer, apenas se não pensarem. Então, não me entregue nada copiado da internet por tudo que é mais sagrado. Ok, pessoal? Tranquilo? Professor? Diga. Beleza. Olha a data aí, gente, dia 26 de abril. Isso, professor. Envie atividade para o meu e-mail, que vocês já conhecem, osni_edfísica@yahoo.com.br, colocando o meu jeito, o nome completo na aba do assunto e o arquivo anexado dentro, beleza? O prazo, aí como eu sou uma pessoa muito caridosa, eu não vou dar um prazo de 1 semana, não. Vou dar um prazo de 2 semanas. Ó, dobrei o prazo. 2 semanas. Até às 23h59 do dia 26 de abril. Por coincidência, 26 de abril é exatamente o dia do nosso próximo encontro
síncrono. Não é isso? 26 de abril? Não, desculpa. É um dia antes do encontro síncrono. Um dia antes, 26 de abril. É uma segunda-feira, 23h59. No dia 27, nós temos o nosso próximo encontro síncrono, que a gente vai continuar falando sobre pesquisa científica. Entendeu? Qualquer dúvida, manda um WhatsApp para mim. Qualquer dúvida, pode mandar um e-mail. Eu estou à disposição, tá bom? Não deixe para a última hora. Pelo amor de tudo que é mais sagrado, não copie na internet, não plagie, tá bom? Vai estar gravado, mas eu quero repetir para ficar massificado por osmose entrar na cabeça de vocês, ok? Professor, Diga. O meu notebook tá com problema. Problema não, é porque que eu tinha instalado alguns programas da Microsoft nele. Só que tá pedindo para ser pago e eu não sei muito mexer direito. Só que tem o Word que vem nele mesmo, né? Só que é o outro Word, ele é bem mais simples. Só que eu consegui fazer atividade e tudo, até mandar pro senhor. Então serve, né? Serve. Eu falo Word porque, na verdade, o povo só conhece. Mas, assim, estando na fonte 12, Time, serve. Não se preocupe com isso, não. Eu coloco o Word que, geralmente, né, a gente está acostumado com o Microsoft. Ok? Mais alguma pergunta, pessoal? A hora agora de vocês perguntarem, a hora agora de vocês falarem. Professor, Diga. Tem a pergunta que eu fiz sobre o que fazer para, enfim, né, entrar numa parada de iniciação científica, de pesquisas e tal. Como é que a gente vai entrar numa parada de iniciação científica? É o seguinte. Vamos lá. Ano que vem, quando vocês estiverem elegíveis, olha que palavra bonita, elegíveis para a próxima seleção de edital de bolsa, vai aparecer assim. Alguém vai avisar o próprio NUP, ou Núcleo de Pesquisa, enfim. Vocês vão saber de alguma forma. Abriu seleção PIBIC. PIBIC é Programa de Iniciação Científica da UNEB. Abriu PIBIC. Pronto, vocês já sabem. Ou abriu o Afirmativa. Quem é pessoal de cotas, Afirmativa também é elegível. Para quem não é, só é o PIBIC, tá bom? O pessoal de cotas pode ser tanto um quanto o outro. Abriu. Tem um edital. O edital. O professor, ele vai, se ele quiser, no meu caso, eu vou continuar todo ano mandando, né? A gente sempre faz isso. Alguns professores fazem, outros não, outros de vez em quando, enfim. Outros nem mandam. Vão abrir. E vai abrir seleção. A seleção é a critério do professor. Tem professor que faz uma seleção, por exemplo, faz uma prova. Tem professor que faz uma entrevista. Cada professor escolhe. O que é que a UNEB pede? Apenas que o professor indique quem são os seus possíveis bolsistas, seus possíveis orientandos, ok? O que é que eu faço? Eu sou que nem olheiro do Barcelona. Eu vou, olho, quem é que tá jogando bem, observo ali, pô, ali sabe chutar bem, ali sabe driblar bem, ali tem uma visão de jogo, pá. Depois, que quando terminou a disciplina, se você ouvir o Big Fone, me ouvir ligar para você, mandar um WhatsApp, é porque eu lhe escolhi. No meu caso. Entendeu? Então eu não faço seleção aberta. Eu escolho mais ou menos quem eu tenho interesse. Há professores que fazem seleção aberta. Então a seleção está acontecendo nesse momento. É muito pior por online, porque eu não estou olhando para a cara de vocês, eu não estou saindo da sala e vocês conversando comigo, eu não estou vendo quem está faltando, por exemplo, aquele aluno que vem de vez em nunca. Eu não estou tendo esse controle. Então é mais difícil, tá? Mas a minha seleção é isso. Depende se eu... Óbvio que eu posso, por exemplo, abrir uma seleção também a depender do projeto que eu queira. Eu acho, eu não achei ninguém interessante, eu vou abrir seleção, abrir para todo mundo. Pode acontecer também, ok? Mas, em geral, é assim. O professor, ele abre a seleção, quem tiver interesse, geralmente o professor abre seleção para quem é do grupo de pesquisa dele, então quem já está no grupo antes, quem chegou lá, bateu na porta, pessoal, eu quero entrar, eu quero aprender, Geralmente o professor só pega do grupo de pesquisa dele, então fica muito a critério do professor, entendeu? Então, a questão é, mostre-se. Chega lá, eu quero participar, como é que eu participo? O professor tem interesse para educação especial, chega com o Ângelo adora handebol, chega nele, professor, handebol, eu jogo handebol desde de pequenininho. Chegue lá. É uma forma de você chegar ao professor, de interesse, ele vai lembrar de você. Então, como eu falei, tem professores que têm maneiras diferentes de selecionar o aluno, ok? Ok, eu lembro de mim, professor, que no próximo semestre eu vou querer. Pronto, a minha primeira seleção, eu juntei 6 alunos de Capim Grosso, eu moro em Capim Grosso, eu chamei os da Educação Física e disse, eu tenho interesse em fazer um projeto assim, assim, assado. Quem tem? 4 foram embora, ficaram 2.
Gilson e Gilma. Gilson hoje é secretário lá trabalha na Secretaria de Educação, e Gil trabalha na diretoria de esportes de Capim Grosso. Eu ajudei? Não sei, 1%, eu acho que 0,001% do que eles se tornaram hoje bons profissionais foi pela iniciação científica, foi porque eu pude contribuir de uma forma, não sei. Eu prefiro acreditar, isso me faz bem, até enquanto professor, que eu pude, de certa forma, contribuir. E se eu pudesse, eu abriria a bolsa para todos os 35 alunos. Infelizmente, a UNEB só dá para a gente ter 2 ou 3, a depender do edital. Ok? Ok. Ok, pessoal, tranquilo. Mais alguma pergunta? Temos 5 minutos ainda para perguntas, antes de eu encerrar, porque a coluna já está doendo. Professor? Deixa eu tirar aqui deixa eu voltar aqui. Pode tirar o slide, né? Deixa eu voltar aqui, aparecer meu rosto aqui. Vamos, pode perguntar. Ixi, acabou a água. Pode perguntar. Alguém ia perguntar aí e ficou... Ninguém? Ninguém quer perguntar? Era Professor, lindo. Oi, diga. pode ser naquele estilo, a avaliação pode ser no estilo que eu fiz a última, se eu lembro, se Pode. você recorda, caderno Pode. e lhe enviei. Pode? Pode ser, Tá. pode ser. Tá bom. É isso mesmo. Tranquilo, pessoal? Qualquer dúvida, o WhatsApp está por aí. Oi, pode falar, Mariana? Em relação aos grupos de pesquisa, já que já tem alguns temas, algumas linhas de pesquisa, né, que já são estudadas, os alunos, quando entram para o grupo de pesquisa, também podem sugerir temas? Vamos lá. No caso, temas para pesquisar? Sim. Por exemplo, vamos fazer a pergunta. Vamos imaginar que Mariana chega assim, Osni, tem aí o PIBIC, eu estava pensando, já que você trabalha com educação especial, tem uma situação lá em minha cidade, com um aluno com AE, enfim, um aluno com deficiência tal, e eu queria pesquisar. O que você acha? É isso que você quer dizer? Uhum. Pode acontecer, pode. Inclusive, eu já fiz isso quando eu fui bolsista na UF, eu percebi que o professor estava tendo que sair pela tangente. Eu fiz o projeto contra o aluno e entreguei na mão dele. Professor, pode ser? Ou tá difícil? Aí ele, não, tranquilo e tal. E aí eu ganhei a bolsa. Pode acontecer. Em geral, a gente não faz isso porque é muito difícil o aluno fazer, ter essa vou dizer, ousadia no bom sentido e querer fazer. Seria maravilhoso o aluno apresentar, tá? Não teria problema. Mas não há impedimento. Mas geralmente o professor já tem seu direcionamento. Por exemplo, no meu caso, eu vou continuar pesquisando sobre acessibilidade, acessibilidade de espaços públicos de esporte e lazer nos outros. Então, por exemplo, tem cidades como Jacobina que eu não quero mais um aluno que é de Jacobina, que eu já vou pesquisar agora Jacobina. Mas tem aqui, ó, tem Santo Tomé, tem Uibaí, tem Andaraí, tem Valente, tem Central, tem Antônio Gonçalves, tem até fora do país aqui. Aqui é sortido. Tem várias possibilidades, entendeu? Então, depende muito da demanda. Porque a minha ideia na pesquisa é, ao final de 2, 3 anos, eu vou lançar um livro. Cada aluno vai ter o seu capítulo e eu vou organizar esse livro, ok? Entendeu? Então, quando eu penso na ideia da iniciação científica, eu já penso em botar o aluno já no mestrado. É aquela ideia... Eu formo aqui na divisão de base para vender caro para a Europa, já coisa grande, entendeu? Formo aqui para mandar. A ideia é mais ou menos essa. Então, o aluno que faz comigo, geralmente ele já tem o TCC dele pronto para defender bonitinho e tem um artigo para publicar numa revista ou mandar para um capítulo de livro e tal, e já tem um currículo bem estruturado para disputar um mestrado com qualidade e não ficar devendo a ninguém. Tranquilo? Tranquilo. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida? Tranquilo. Então, pessoal, eu vou me despedindo de vocês até o dia 27 de abril. Novamente, qualquer coisa, estou à disposição pelo WhatsApp. Não esqueçam da atividade. Oi? É rapidinho. Sobre a atividade passada, teve um aluno que não fez, porque ele estava sem acesso à internet. É o Lucas. Ele entrou em contato com você? Entrou em contato, já entrou em contato já.
Já conversei, inclusive, com o Roger, tudo, já foi. É um problema, né, infelizmente, da questão do... Olha o problema que nós tivemos aqui, espero que a gravação tenha ficado boa, porque teve... Para mim, gente, ficou perfeito, assim, mas teve esse... Espero que não ocorra de novo. Mas é isso. Eu agradeço a paciência, a participação de vocês. Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, boa tarde. Tchau. Ei, professor. Professor.